A paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Estamos no segundo vídeo desta lista de ensinamentos da Palavra de Deus, aprendendo com a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo de 27 a 38. Aí nós temos um texto da Bíblia e queremos tomar ali um ou outro versículo que você vai ouvir aqui, para instruir você, fazer você entender o significado real, verdadeiro, do que é que Jesus estava falando a eles, os apóstolos, seus discípulos, e como serve para nós hoje. Como nós podemos entender em nossa língua, o português. Porque a Bíblia Sagrada, ela foi traduzida em milhares de línguas, em diversos tempos, por milhares de tradutores antigos e modernos. E todas as traduções trazem erros gráfico, ortográfico, erros de linguagem e erros de tradução. Mas é erro de Deus, do Espírito Santo? Erro da palavra de Deus? Não. Erro das Sagradas? Não é erro das Sagradas Escrituras, nem erro de Deus, do Espírito Santo. Não é erro dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas. São erro dos tradutores. Mesmo os melhores tradutores, mais santificados, pessoas santas até, eles também cometiam erros. E nós também, irmãos, ninguém de nós na terra é tão perfeito e capacitado como o próprio Deus, Jesus Cristo. Deus, seus discípulos, seus profetas também erravam. Nós também erramos. Todos os pregadores, todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, cometem erros. Só que esses erros que nós cometemos não podem ser assim tão graves a ponto de violar o direito e a justiça, a verdade e a fidelidade da palavra de Deus. Então ouçam o que diz em Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38. Vamos ler. Jesus diz: digo-vos a todos vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra, e ao que tirar a tua capa, não impeças de levar também a tua túnica. Dá tudo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não reclames. O que queres que os homens vos façam, fazei também a eles. Se vocês amam somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês terão? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se vocês fazem o bem, somente aqueles que fazem bem a vocês, que recompensa vocês vão merecer? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se vocês emprestam dinheiro àqueles de quem esperam receber com juro outro tanto, que recompensa vocês vão ter diante de Deus? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber com juro ou de volta o que emprestaram. Pelo contrário, versículo 35, pelo contrário, amem vossos inimigos, façam bem e emprestem, sem daí esperar coisa alguma. E grande será a vossa recompensa diante de Deus, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, é semelhante a esse de Lucas, do amor aos inimigos. E ali Jesus diz também que vosso Pai Celeste faz chover, faz iluminar o sol, a lua, também sobre os pagãos, as nações pagãs, que são inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, dá a eles chuva, o calor do sol, as estações do ano, alimentação. Deus é bom com os maus, e assim também nós devemos ser. Veja, irmãos, no versículo 36 agora.
Sejam misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lá em Mateus ele diz, sede santos e perfeitos, assim como vosso Pai é santo e perfeito. Não julgue para não ser julgado. Não condene para não ser condenado. Perdoe e sereis perdoados. Dai e se vos darão. Colocarão em vosso regaço medida cheia, transbordante. Porque com a mesma medida que você medir os outros, você será medido por Deus. Sim, aqui diz, com a mesma medida que você medir, vocês serão medidos também. Medido por quem? Por Deus, no dia do juízo, no julgamento. E até aqui nesse mundo, em algumas situações. Esse é o texto. Mas vamos aqui nos referir ao versículo de 30. Isso. Vamos nos referir aqui ao versículo 30, meu irmão e minha irmã. O que diz no versículo 30, desse capítulo 6 de Lucas? Diz o seguinte: dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não reclames. Dá a todo aquele que te pedir, e aquele que tomar o que é teu, não reclames. Como é que nós vamos entender esse versículo? Dar a todo aquele que te pedir. O que é que Jesus está falando? Que nós devemos dar o quê? E a quem? Ali ele diz a todos. Mas em que circunstância? Em todas as circunstâncias você deve dar. E você deve dar o quê? Do que se trata aqui? Dar a todo o que te pedir. Vem uma pessoa e me pede alguma coisa. Por exemplo, já aconteceu muito comigo e com você, provavelmente também. E vai acontecer mais e sempre mais. Enquanto estamos nesse mundo, sempre vai ter alguém vindo a nós para pedir alguma coisa. E aqui ele diz que você deve dar a todo. A todo? Não. Não. Essa é uma tradução para a nossa língua no português. Essa palavra todo, tudo, todos, você não pode generalizar na língua hebraica, na língua de Deus, na linguagem do Espírito Santo, do reino dos céus, como uma palavra igual à nossa. Para o alemão, para o árabe, para o chinês, para o inglês, para mais de 280 tipos de língua, muito mais que existem nessa terra, até mesmo línguas indígenas, que nós também não compreendemos, só alguns que estudam essas línguas, muda muito de uma cultura antiga, de muitos séculos, antes de Jesus e depois de Jesus, até chegar a nós, tradutores modernos, sempre atualizando e corrigindo as Bíblias. Por isso existem Bíblias corrigidas, atualizadas. Mas como é que os tradutores, eles vão, estudiosos da Bíblia, vão corrigir algo que não precisa, já está certo? Corrigida, atualizada. Por quê? Porque o mundo evolui. Sim, tudo evolui. Mas a palavra de Deus nunca precisa evoluir. A palavra de Deus não. Deus nunca precisa evoluir. Nem a sua palavra, nem a sua doutrina precisa evoluir, melhorar. Não. Ela sempre foi e sempre será. De A a Z. Do alfa ao ômega. Primeira e última palavra, a letra do grego e do nosso português, do A ao Z. Ela é completa, perfeita, nunca precisará de mudança, nem Deus, nem sua palavra. Porém, os tradutores trazem
com essas transcrições, erros. E aqui nós temos em nossa língua, todo, você deve dar a todo mundo. Aqueles que te pedir, você deve dar. Em nossa língua, mas está errado. Aqui, você tem que colocar uma palavra que vem antes, que significa em que situação, em que circunstância eu devo dar. A quem eu devo dar e por quê. E o que eu estou dando. Você tem que ter prudência, você tem que ter sabedoria, não só do mundo, mas a sabedoria de Deus, para entender as coisas de Deus, as palavras de Deus. Com sabedoria humana, ninguém vai entender completamente e perfeitamente o que diz a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Precisamos da assistência, da ajuda do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vem morar em nós, habita em nós. Somos templos do Espírito Santo, aqueles que são sinceros e verdadeiros. Verdadeiros cristãos, que são bem poucos. É por isso que existe confusão e perturbação, separação e divisão, muito, em todo lugar, por causa dessa questão de tradução e interpretação da Bíblia, principalmente. Então, aconteceu comigo, e com frequência, em diversas situações. O cidadão veio bêbado pedir dinheiro aonde eu estava, lá na minha cidade. Quando eu era solteiro ainda, não me lembro, não sei se era casado ou solteiro, era jovem ainda. Chegou no muro bêbado. Ele pediu R$1. Queria R$1. Eu disse a ele, meu amigo, eu não vou lhe dar R$1, vou dar uma caixinha de leite. Uma caixinha de leite. Fácil de levar, fácil de beber, não precisa de geladeira. Estava morando na rua, era um andarilho. Bêbado. Ele ficou bravo, ele não quis a caixa de leite. Ele queria R$1. Eu não dei R$1. E ele saiu insatisfeito. Meio tonto, insatisfeito. Se eu for cumprir esta palavra de Deus aqui, que Jesus ensinou, na nossa língua, no português, traduzido a nossa língua aqui, que vocês devem dar a todo aquele que pedir, e outros até acrescentam uma palavra que nem é de Deus, aprenderam errado, quando dizem, dá a todo aquele que te pedir, e não olhes aquele a quem te pede. Isto é, dá a todo que te pedir e não olhes. Não, você tem que olhar, isso não está escrito na Bíblia. Mas eu já ouvi isso de cristãos falar. Você deve dar, e se a pessoa ela é um golpista, se ela enganar, se estiver mentindo, você não tem culpa, você vai receber a sua recompensa diante de Deus. O importante é que você dê. Negativo, errado. Você está completamente errado. Quem ensinou assim? Como você aprendeu? Este erro em nome da Bíblia Sagrada. Este ensinamento não é de Deus. É ao contrário. Em que circunstância, em que situação você deve dar? E o que você deve dar? Do que Jesus está falando aqui? É preciso entender não somente o texto ou contexto, porque a Bíblia ela não foi escrita numa ordem cronológica. É como um quebra-cabeça, meus irmãos e irmãs. A Bíblia é como um quebra-cabeça. As peças estão todas misturadas. Você tem que montar ela, mas não com razão, sabedoria humana apenas, que também usamos. E é prática e é dada por Deus, sabedoria humana, que nós precisamos usar. Não só a sabedoria de Deus, mas se faltar a sabedoria de Deus, que só tem ela quem realmente é um verdadeiro cristão, um filho de Deus, que é batizado no Espírito, nasceu de novo, é templo do Espírito e é sincero, humilde, verdadeiro. Do contrário, vai torcer, vai pregar erro em nome da sua própria interpretação ou de interpretação, traduções erradas.
Vamos para o outro vídeo, em nome de Jesus, o terceiro vídeo.